Meus irmãos, hoje nós vamos para a página de número 4. E como eu avisei aos irmãos, nós não vamos poder falar palavra por palavra que está na apostila. Mas nós te demos o material para você estudar em casa. Nós vamos te passar livros para você ouvir durante a semana. Nós vamos abençoar a sua vida. Mas você tem que ser um bereano, você tem que ir atrás. Você não pode comer só aqui, você tem que ir atrás da sua comida e buscar a sua libertação. Hoje nós queremos entrar nesse assunto que é, eu quero começar do ponto número 2, na página 4, o poder da herança geracional. O poder da herança geracional. Eu vou seguir o Espírito Santo, eu sei que eu não vou poder falar tudo que está aqui, mas à medida de hoje o Senhor já determinou qual é. Deus, irmãos, é um Deus geracional. É preciso explicar isso, porque muitos de nós, muitos irmãos dizem para mim, pastor, não é justo que eu tenha que lidar com os pecados que os meus pais praticaram. Bom, no meu raciocínio humano, lógico, eu também não acho justo. Porque os meus avós foram feiticeiros, e deixa eu dizer, a minha avó era feiticeira. A minha avó era costureira no Vale do Amanhecer, em Brasília. E nós tivemos de lidar com vários demônios em nossa família, mesmo meu pai sendo um pastor e os filhos todos nascidos na igreja, nós tivemos muitas batalhas espirituais, por causa das heranças que não foi meus pais que fizeram, mas meus avós. Então você pode dizer, não é justo eu ter que lidar com as coisas que os antepassados fizeram, mas deixa eu explicar algo sobre a natureza de Deus. Isso não tem a ver comigo e com você, isso tem a ver com a natureza de Deus. Deus, ele se chama o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas por que isso? Porque Deus não retira você da sua família, Ele não esquece seu pai, sua mãe, seu avô, seu bisavô, Ele não esquece todo mundo e diz assim, agora que eu te salvei, esquece todo mundo, apaga tudo isso, você não veio dessa árvore, você não veio desse lugar, eu apago tudo isso e agora eu começo só com você. Absolutamente não. Quando Deus lida comigo, Ele lida com toda a minha geração. Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele não liga com Jacó sozinho, Ele não lida com Abraão sozinho. Ele lida com a geração, com as famílias. Então, a gente precisa, às vezes nós estamos lidando com um problema, qualquer que seja, espiritual em uma área, e a gente está procurando a resposta aqui e agora. Algumas respostas estão aqui, mas a maioria das respostas estão atrás de nós. Deixa eu dizer aquela ilustração que eu mais gosto de dar, e por isso que eu gosto da escola, porque eu posso dar a mesma ilustração para todo mundo ao mesmo tempo. Eu gosto da ilustração da escada. Se você mora numa casa como a nossa, que a cozinha é embaixo e os quartos são em cima, você tem uma escada para subir para ir para o seu quarto. Imagina que você quer subir a escada, e você chega no pé da escada para subir e tem um leite derramado. E você diz, eu não posso, eu vou ter que limpar isso aqui para eu poder subir, senão eu vou escorregar. E você vai e limpa aquele leite. Quando você volta, o leite está lá de novo. Você limpa novamente, você vai lavar aquele pano, quando você volta, o leite está lá de novo. E você limpa, e aquele leite nunca para de derramar. O que você não percebe é que o leite não foi derramado no pé da escada, ele foi derramado no topo da escada, atrás de você, e ele está pingando degrau em degrau até chegar em você. Mas você vive hoje, aqui e agora, no seu casamento agora, na sua vida cristã agora, e você só olha para o momento atual, o local onde você está passando esse problema e busca a resposta aqui. Algumas respostas estão aqui, mas muitas respostas estão no topo da escada lá atrás. Quantas gerações tem atrás de você? Quantas gerações tem atrás de nós? Muitas gerações. A maioria dos pecados foram cometidos atrás de nós sem a gente saber. Eu me lembro de um sonho em que eu estava levando uma pessoa para confessar, era uma senhora jovem de uns 40 anos, e eu estava parabenizando ela por ela ter decidido confessar algumas coisas que ela estava escondendo ou guardando há 7 meses e meio. E no sonho eu levava ela para confessar, e na verdade o Senhor falava comigo assim, não é 7 meses e meio, são 7 gerações e meia atrás. São coisas que estão enterradas no passado, são coisas que foram praticadas pelas familiares, pelos antepassados que estão afetando. Deixa eu dizer, quando eu falo de herança geracional, eu não estou falando que nós vamos pagar pelos pecados das pessoas, mas nós vamos sofrer as consequências. Quem entendeu o que eu falei?
Então, foi Deus mesmo quem disse que visitaria a iniquidade dos pais nos filhos. Agora você precisa ver que em Êxodo 34:7, que o texto que está aí, Deus fala de 3 coisas. Quando ele está falando da natureza dele para Moisés, ele está dizendo: eu sou misericordioso, Deus compassivo, cheio de misericórdia, grandioso, grande em benignidade, eu não tenho culpado por inocente. Deus está descrevendo a natureza dele para Moisés. Presta atenção, o contexto em que Deus está falando da iniquidade. Se ele está descrevendo a natureza dele para Moisés, ele está falando algo muito importante, e nesse descrever da sua própria natureza, Deus traz essa ideia de dizer, ele diz: eu perdoo o pecado, a transgressão e a iniquidade. Por que a Bíblia fala 3 coisas diferentes? Porque são diferentes. Há uma diferença entre pecado, transgressão e iniquidade. E nós não vamos ter tempo de explicar tudo isso aqui agora, mas eu quero que você perceba que a iniquidade que nós estamos nos referindo é a maneira que se tornou o padrão de vida, o padrão injusto de vida que os nossos pais nos legaram. E tem muito versículo aí, eu vou ressaltar alguns. Um dos mais importantes que eu vou ressaltar agora está no Novo Testamento, é 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. E se você quiser só ressaltar, isso é, marcar estes versículos mais importantes, porque eu quero explicar só o sumo da mensagem, no pouco tempo que nós temos. Nesse texto o apóstolo Pedro diz: vocês não foram comprados com prata nem ouro, ou com coisas perecíveis. Vocês foram resgatados com o precioso sangue do Cordeiro, da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. O próprio Novo Testamento está dizendo que nós recebemos algo dos nossos pais. E está dizendo que é uma vã maneira que nós recebemos por tradição ou por geração. Você parece com seu pai, você é a cara do seu avô, você é o jeitinho da sua avó. Deixa eu dizer, a gente não recebe só herança genética, a gente não recebe só herança emocional, a gente recebe uma herança espiritual também. Alguém disse assim: Jesus está no teu coração, mas o teu avô está nos teus ossos. E ele está mesmo. Sabe, os nossos antepassados estão em nós. Deus não apagou, Deus não esqueceu deles. É tanto que quando Deus fala da restauração, Ele não restaura só nós. Tem crente egoísta que pensa que Jesus salvou só ele, por causa dele ele é importante demais. Jesus não fez essa obra toda em você só por causa de você. Ele olhou a tua família, Ele olhou a geração, Ele olhou todo mundo. Quando Ele te salvou, Ele quis interromper a cadeia geracional e dizer: nessa pessoa vai parar, através dele eu vou abençoar as gerações. O texto que a pastora leu, que nós lemos a propósito no começo do culto, geralmente Isaías 61, as pessoas só leem o primeiro versículo, no máximo até o 3, onde fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. E as pessoas não percebem que esse texto ela tem uma cadência. Ele vai falando da unção que está na minha cabeça, que eu fui ungido pelo Espírito de Deus, que é eu que fui salvo na minha família, fui ungido para restaurar os contritos, para abrir as prisões dos presos, para declarar o ano aceitável do Senhor. E aí no versículo 3 fala que essa obra primeiro é em mim, porque Ele ordena que na minha cabeça tem que trocar a cinza por um óleo de alegria. Foi o que nós fizemos semana passada: trocar as vestes de luto por vestes de festa, trocar a tristeza por vestes de alegria, para que possam se chamar plantação do Senhor, árvores de justiça. Alguém diga comigo a palavra justiça. Porque na vida de muitos cristãos nós não vemos a justiça estampada, nós vemos uma vida injusta. Enfermidade não é justa. Homossexualismo em nossas famílias não é uma justiça. Perda financeira não é justiça. Casamento quebrado não é justiça. Divórcio em cima de divórcio. Como é que você pode se chamar árvore de justiça, sendo que a justiça do Senhor só se estabeleceu na sua vida legalmente, mas não se estabelece na sua vida praticamente? A igreja evangélica, ela é muito boa no discurso. Nós pregamos a Bíblia corretamente, nós falamos tudo que Jesus fez por nós, mas nós falamos, nós assim, brag about, como diz o americano, nós falamos demais, nós temos uma boca desse tamanho para falar do que Jesus fez por nós posicionalmente, legalmente falando. Somos justificados? Fomos curados? Fomos, mas está todo mundo enfermo.
Tipo assim, nós sabemos falar muito bem da teologia de forma do posicionamento legal, do momento em que Jesus fez aquilo na cruz, mas aquilo não se tornou realidade em nossa vida. Então, até você se chamar árvore de justiça, em Isaías 61, versículo 3, uma grande mudança tem que acontecer na sua vida. Essa cinza tem que sair da cabeça. O veste de tristeza, esse veste de luto tem que sair do seu espírito. A pessoa veste um vestidão bonito, brilhoso, mas do espírito dela está de preto. Os olhos estão pintadinhos, mas não enxerga. Os ouvidos têm um brinco lindo, mas não escuta. Não podemos nos chamar árvore de justiça se a palavra de Deus não se tornou realidade em nós. Então, Isaías 61, até o verso 3, a obra é em nós, a obra é em mim. Ele me transformou, Ele me curou, Ele me ungiu, mas Ele me curou. Ele fez a obra em mim primeiro. O problema é que nós estamos orando pela salvação da família, estamos clamando a Deus, mas não aconteceu em nós ainda. E no Salmo 51, no versículo 12, o salmista diz assim: restaura em mim. A oração de Davi é sempre a oração do me. Eu sempre digo, Davi tinha 8 esposas, não orava por nenhuma delas. Ele tinha um monte de filhos, não orava por nenhum deles. E tudo problemático. Porque Davi fazia a oração do me. Ele entendia que se Deus não fizer a obra em mim, Ele não pode fazer na minha família. Eu vou chegar lá na geração, eu vou chegar lá. Eu estou falando de geração. Sabe por quê? O versículo 4 de Isaías 61 diz: e estes restaurarão as antigas ruínas. Estes quais? Os que foram ungidos na cabeça, tiraram o óleo da tristeza, trocaram as roupas, são árvores de justiça. Estes restaurarão as antigas ruínas, restaurarão as antigas de várias gerações. O que Deus está dizendo é: eu te salvei, eu te curei, eu te limpei, eu estabeleci em você para poder salvar teu pai, teu avô, teu filho, teus primos, teus irmãos. Eu estou olhando é a tua família, eu não estou olhando só você. Então, quando Deus olha a restauração na nossa família, Ele não olha, na nossa vida, Ele não olha só a gente. Deus nos salvou para nos fazer intercessores. O problema é que a gente está intercedendo pela família, mas a gente está todo furado, como eu falei semana passada. A gente está sangrando. Engraçado, a pessoa que não está na igreja não está sangrando tanto quanto a pessoa que está na igreja. A pessoa que está na igreja sofre mais, chora mais, está mais deprimido, está mais triste, tem mais problema, tem mais perda do que a que está lá. Então, a nossa intercessão não funciona. Porque no Salmo 51, verso 12, ele diz: restaura em mim a alegria da tua salvação. É sempre a oração do me. Restaura em mim a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então, significa, depois disso, eu falarei aos transgressores e eles se converterão a ti. O problema é que a gente está falando com o marido não crente, mas a gente está sangrando ainda. A gente está falando com o primo, com a avó e que a mãe que não se converteu, que não largou os ídolos, mas a gente não foi restaurada em nós ainda a alegria da nossa salvação. Nós temos o discurso e tudo que nós pregarmos é correto. Sou salvo, sou. Pelas suas pisaduras fui sarado. Fui, mas estou cheio de doença. Aliás, eu amo tomar as pílulas. Aliás, se você for olhar na casa de alguns crentes, a farmácia é maior do que o Walgreens. Porque acredita mais nos remédios do que no poder restaurador do sangue de Jesus. A Santa Ceia na vida de nós é um evento muito raro. É um evento que não tem muito significado. Então deixa eu dizer. Deus trabalha com gerações. Sim. Os pecados nos afetam, mas a restauração afeta as nossas gerações também. Agora, eu queria só ler esse texto de Mateus 23, porque eu estou começando pelo Novo Testamento, porque alguém pode estar dizendo assim, esse conceito de geração é uma coisa do Velho Testamento. Então tá bom, então por que Jesus, em Mateus 23, ele vira para os fariseus, no versículo 29, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no derramar do sangue dos profetas. Presta atenção que Jesus está trazendo o passado de volta aqui. Jesus está falando com os fariseus, mas está falando dos pais deles.
Deixa eu abrir uma pausa aqui. Eu não consigo pastorear uma pessoa sem conversar sobre os pais dela. Porque a história dessa pessoa não é ela. É os pais. São os avós. E de bisavô a gente não sabe nada. Aí piorou. Mas deixa eu dizer algo para vocês. Um dia eu estava orando nessa igreja. E o Senhor falou comigo assim: tem coisas no passado da tua família que as pessoas cometeram pecados horríveis e elas levaram para o túmulo. Morreram e nunca confessaram. Eu queria que você pensasse um pouquinho agora. Você pode imaginar o que é avô, bisavó, trisavô, que a gente nem sabe o nome. O que eles fizeram atrás de nós, de pecados e iniquidades, que eles nunca confessaram para ninguém, porque as pessoas não andam falando de seus pecados, elas andam. Elas gostam de encobrir, e eles morreram como um santo, mas só Deus sabe o que eles praticaram. E eles levaram para o túmulo, e aquilo ficou na mão de Satanás para acusar os descendentes. Porém o Senhor falou para mim assim: se você orar, eu te revelo. Se você chegar diante de mim e se humilhar, eu te revelo o que está no túmulo. Eu te revelo porque eu quero limpar, eu quero desenterrar, eu quero tirar para fora, eu quero trazer a verdade no tribunal. Deixa eu dizer, Isaías 59 diz que a verdade tropeça pelas ruas e ela não chega no tribunal para dar o seu testemunho legal. Mas quando você ora, Deus te revela. Quando você ora, Deus te revela. Ouvindo o livro da iniquidade, mais uma vez eu ouvi o testemunho da Ana Mendes falando sobre o avô dela, que ela já pregava muito e recebia ofertas, mas a vida financeira era quebrada. Muito crente não pergunta a Deus por que não prospera, não pergunta. Ele só pede: Senhor, eu só vivo de perdas. E existe uma razão legal porque é só uma vida de perdas. Porém, a Ana começou a orar. E ela fala que depois de um tempo Deus deu um sonho, onde ela via o avô. Deus deu um sonho, porque o avô nunca contou essa história. Deixa eu dizer para vocês, nós servimos um Deus que quer nos mostrar o que está atrás de nós, que ninguém falou para nós. Deixaram a herança para nós, se vira. E agora nossos filhos estão colhendo, nós estamos colhendo. Porque a herança é assim: se alguém deixa uma herança para você, nem o governo pode tomar. Quando alguém morre e deixa uma herança, o Estado não pode lançar mão antes de encontrar um herdeiro. E eles procuram, e quando acham um herdeiro, eles falam: ó, o fulano deixou isso para você. Aí você diz: mas eu não quero, eu rejeito, eu quebro essa herança. Eu falo: não tem esse negócio de quebrar. Ou você vai no juiz e assina um papel onde você está revogando legalmente essa herança, ou continua sendo sua. E é isso que acontece no mundo espiritual. Enquanto você não vai na corte celestial e declara assim: Senhor, meu avô era um matador. Ele roubava as terras do povo lá, e ele foi aumentando a fazenda dele, porque ele mandava matar as pessoas. Esse era o avô que eu tinha. Por isso que eu tenho essa ira em mim, Senhor. Por isso que eu tenho essa raiva, por isso que eu tenho desejo de matar. Porque há um espírito de morte em mim, Senhor, e eu não sei, eu sou crente. Aliás, eu nasci na igreja, mas tem essa ira dentro de mim, que se eu pegar alguém... Então, existe ali uma herança que você recebeu, que você precisa ir em juízo e dizer: sim, Senhor, meu avô deixou essa herança para mim, mas eu vim renunciá-la diante do Senhor no sangue de Jesus. Porque se você vai no juiz e legalmente declara que a herança é sua: sim, senhor juiz, a herança é minha, mas eu não quero, eu peço que o sangue de Jesus apague essa herança. Aliás, eu me arrependo por tudo isso que ele fez, eu renuncio isso que ele fez. E aí o juiz diz: então, já que você renuncia, eu te declaro liberado dessa herança. E foi isso que o sangue de Jesus já fez, já nos liberou da herança, mas a gente não foi lá desfazer. Aliás, a gente nem gosta de pensar nisso, nem de conversar sobre isso, e nem de pensar sobre isso. Mas deixa eu dizer, aqui, Jesus fala com os fariseus: vocês dizem, se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no derramar do sangue dos profetas. Em outras palavras, os pais dos fariseus derramaram o sangue dos profetas. Ei, não foram os fariseus, foram os pais deles. Por que Jesus está trazendo essa história aqui, se não foi eles? Porque os pais têm um peso sobre nós. E aí o verso 31, Jesus diz: assim vós sois testemunhas contra vós mesmos, o quê? Que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Você é filho de quem, irmão? Seu pai era um abusador? Seu pai era um traidor, que traiu a sua mãe 3, 4, 5 vezes? Você tem irmãos com mulheres que você nem sabe quem são a mãe deles?
Irmão, essas são as histórias que a gente ouve em gabinete. Pastor, eu tenho irmãos que eu nem sei, lá na cidade. Tem um pai que falou para os filhos assim: eu nunca quero que vocês vão em tal lugar. Por quê? Porque os outros filhos estavam lá, ele não queria que conhecessem. Um pai que morreu santo, irmão, dentro da igreja. Mas o passado dele foi esse. Ele era tão santo quando ele não era crente, que a sua esposa teve os filhos na roça. Então ele tinha parteiras que vinham fazer os partos. Ele tinha sexo com as parteiras, fazendo os filhos deles nascer. E as famílias herdam essas coisas e ficam lidando com demônios que estão na área sexual dos crentes dos casamentos, dos seus casamentos, e não estão entendendo. Irmão, há um cheiro de uma pipoca lá embaixo que só Jesus. Está atrapalhando a unção da mensagem. Assim vós sois filhos daqueles que mataram os profetas. Agora, olha o versículo 32. Enchei vós a medida dos vossos pais. Olha o verso 35. Para que caia sobre vós todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel. Espera aí, o que Jesus está falando aqui? Que a geração atual tinha uma responsabilidade por tudo aquilo que aconteceu no passado, para que caia sobre vós o sangue. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre estas gerações. Esta geração, se eu fosse você, eu prestava bem atenção de onde eu vim, de que árvore eu vim, de que família eu vim e o que meus pais praticaram. Irmãos, nossas igrejas estão cheias de famílias cujas iniquidades dos pais se repetem na geração dos filhos. Do que eu estou falando? De alcoolismos, de traições, de divórcios, enfermidades, homossexualismo e tudo isso mais. Mais uma vez está repetido aí, 1 Pedro 1,18, a vã maneira de viver que por tradição recebemos de nossos pais. Essa é a iniquidade, essa maneira torcida, manchada, contaminada, herdada, aprendida, repetida, reproduzida. No livro da iniquidade, a Ana Mendes fala que a iniquidade ela chega a ser uma substância que está no osso da gente, que está na medula da gente, que está no DNA da gente, que a gente transmite para os outros. Isso é verdade, porque eu me lembro que na minha família, meu pai, ele é um homem que se converteu, ele era um paraibano, mas ele se converteu, ele é um pastor, um homem, lá em casa todo mundo diz que aquele homem é um santo. Só que ele recebeu uma herança de ira. E Deus começou a revelar essa herança de ira em nossa família. A minha irmã, ela teve um sonho, uma das minhas irmãs, em que havia 2 onças lá em casa. E as onças moravam debaixo da cama do meu pai. E ela era responsável por cuidar das onças. Olha o que o mundo espiritual está dizendo. Você ganhou uma herança. E ela veio do seu pai. E a minha irmã estava aflita no sonho, porque uma das onças escapava, e ela ficava preocupada, meu Deus, eu tenho que cuidar daquela onça, e aquela onça pertence ao meu pai, e ela morava debaixo da cama do meu pai. Irmãos, meu pai é um homem santo. Assim, vocês entendem o que eu estou falando, né? Todos nós somos santos. Mas quando ele dá um acesso de ira, você desconhece ele. Você desconhece. Porque um acesso de ira, um espírito de ira que tem um direito lá. Agora deixa eu te contar sobre a minha outra irmã. A minha outra irmã tem 3 filhas. E ela tinha um sonho que estava assustando ela demais. E o sonho era, ela sempre estava tendo uma explosão de ira com uma das meninas. Sempre uma. Às vezes ela estava no médico com a menina. E na hora de sair, a menina não saía. E a menina ficava lá. E ela chamando a menina. E a menina nunca vinha. E de repente ela acordava tendo uma explosão de ira com aquela criança. Somente com aquela. Isso não estava acontecendo na vida real. Mas o Senhor falou comigo assim... O mundo espiritual já escolheu qual das filhas dela a herança da iniquidade vai se manifestar. Nem tudo que a gente sonha quer dizer que está acontecendo ou que vai acontecer. Às vezes Deus está avisando, mostrando a linha do que está em propósito no mundo espiritual. Eu não posso deixar de contar aqui o testemunho do irmão Wellington. Irmão Wellington, eu não te avisei, mas eu queria te pedir que você pudesse vir aqui. Você pode vir rapidinho? Porque Deus deu um sonho para ele. E deixa eu dizer algo para os irmãos aqui, enquanto ele vem para cá. Se você está buscando uma resposta de Deus, preste atenção nos sonhos. Deus ama falar em sonho. É a maneira preferida dele de falar.
Irmão, aquele sonho que Deus te deu foi uma revelação do mundo espiritual tremenda. Conta para os irmãos aqui, por favor. Paz do Senhor, irmãos, amém? Para ser bem realista, às vezes a gente é meio tampado em algumas áreas, e essa área eu estava meio que tampado. Eu comecei a orar ao Senhor e Ele me deu um sonho. Eu sonhava que era uma construção nova, e eu tinha terminado essa construção e ela tinha uma calçada. A calçada ia assim, fazia e virava de novo. E eu estava com um amigo meu do passado, um amigo antigo, e aquela primeira calçada ela era de cimento, esse cimento antiderrapante, e do outro lado da calçada ela já era de cerâmica, bem lisinho. E aí a gente pisou em um cimento do lado de fora que estava molhado e começamos a passar por essa primeira calçada que era antiderrapante. Eu e um amigo meu do passado. Eu falava com ele assim, rapaz, esse negócio vai dar problema. E ele falava, não tem nada a ver não, pode ir. E eu olhava para trás assim, e a gente estava sujando, manchando toda a calçada, sabe? Aí demos uma volta na calçada de cerâmica também, sujamos a calçada toda. E aí eu fui lá, na minha mente, estava indo lá para receber o dinheiro que eu tinha terminado uma casa. E aí quando eu cheguei lá, a mulher falou assim, vocês vão voltar, vocês vão ter que limpar tudo aquilo que vocês sujaram. E eu não sabia que ela tinha uma câmera, e na câmera ela filmava tudo. Ela tinha uma câmera assim, e ela viu tudo, ela estava vendo tudo, embora que eu não queria ter pisado lá. Mas aquele amigo meu do passado, ele falava, não, isso não tem problema nenhum, não. E o mais interessante que eu achei foi que quando a gente voltou para limpar, ela não ia me pagar se eu não limpasse, quando a gente voltou para limpar, esse amigo meu comigo, ele falava, não precisa limpar esse negócio direito, não. Eu falava, rapaz, esse negócio já deu problema. E o interessante também foi que a primeira calçada ela foi fácil para limpar, que era cerâmica. Agora, aquela calçada que a gente pisou primeiro, que era mais antiga, ela era aquele cimento antiderrapante, aquilo deu um trabalho terrível para limpar. Aquele negócio solou, que ficou muito difícil. Eu escrapava assim, tentando limpar, e surrava limpando, e foi muito difícil para limpar. E eu creio que é Deus mostrando. E eu não tenho certeza, né, que a gente tem que voltar lá atrás, algumas áreas da vida da gente, e há coisas para ser limpa. E quando Jesus mostra, porque realmente Ele quer limpar. Amém? No sonho dele, um amigo do passado. Amigo. Você sabe quem falou com a gente, né? Tem nada a ver não, vai em frente. Pisa no cimento molhado, deixa a marca para a eternidade, deixa para os seus filhos essa marca, deixa essa herança para os seus filhos, que depois você não vai conseguir limpar, você vai ter que deixar para eles limparem. Deixa eu dizer para vocês, Deus ele realmente tem um grande prazer em nos revelar as coisas. Aline, você consegue falar em 30 segundos? Você só fala da sujeira, da água e do ralo. Já está com medo. Eu sonhei que eu estava na minha casa, onde eu cresci, e na minha casa, era no quintal da casa, estava muito sujo, muita sujeira em todo lugar, e estava tendo uma festa, as pessoas andando para um lado, para o outro, eram pessoas familiares, minha mãe, amigos, e eu limpava, e eu ficava assim, ninguém está percebendo, e eu limpando, eu fiquei muito cansada no sonho, porque eu limpei a noite inteira, e eu limpava, e por um momento... a minha mãe passou no sonho, me agarrou no meu braço e me olhou com muita ira. Com raiva, sabe? Com muita raiva. E eu continuei limpando. E aí, quando eu estava quase terminando de limpar, eu que agarrei, quando passou perto de mim, assim, eu agarrei no braço com muita raiva. Falei assim, vocês não vão me ajudar a limpar? Ninguém está vendo essa sujeira. E aí, de repente, tem uma piscina no quintal da minha casa. A piscina começou a transbordar. E eu fui lá ver... começou a transbordar e alagar assim, o quintal todo, só que começou a subir muito alto, a água começou a chegar tipo assim, na cintura, e eu mergulhei no quintal para poder ver o que estava no ralo, que não deixava a água ir embora. Só que, quando eu cheguei no ralo, estava seco. Tipo, era como se fosse uma barreira invisível. Assim. Eu fiquei em pé no ralo, o ralo estava seco, e a água estava toda em volta. E tinha alguém comigo que eu falava assim, tá seco aqui, a água não está indo embora. Em outras palavras, ela estava muito
irritada com a sujeira, mas ninguém na família estava se importando. A nossa família está acostumada com a iniquidade, eles estão acostumados a viver naquela sujeira, e quando o Espírito Santo salva a gente, ele coloca em nós essa ira, essa coisa, eu não posso viver mais assim, e ela foi lá para limpar, e então a mãe dela no sonho, não era a mãe dela, eram os demônios da antiguidade, dizendo, eu não quero você limpando nada aqui, porque se você tirar o lixo, as moscas vão ter que sair. Agora, interessante que ela estava lá e ela começava a limpar, porque Deus nos salvou para isso, foi para limpar. Irmão, você não está entendendo. Essa vida sem Bíblia, sem oração, só de ir no culto da campanha e vir lá o irmão pregar. Quem vai pregar hoje? Hoje vai ser bênção. E você sai de lá e vive essa vidinha de trabalho, dinheiro e piscina e não sei o quê. E sabe, você não está preocupado com o que realmente você foi salvo para fazer. Porque antes de evangelizar alguém e ganhar alguém, Deus te chamou para limpar a herança da tua família. Tem gente presa no catolicismo, mas você nunca enfrentou o espírito do catolicismo e falou para ele assim, solta minha mãe, solta meu pai, todo mundo que você agarrou, eu renuncio todas as ofertas que foram dadas, todas as velas acesas e as 90. Você nunca falou isso. Você nunca enfrentou os espíritos que estão lá. E ela começou a enfrentar. E foi isso que ela começou a fazer. Só que interessante, a água não descia no ralo, porque tem hora que tem uma coisa que está dizendo, não podemos deixar essa iniquidade sair, porque é tudo que nós temos, o mundo espiritual está dizendo, se limpar nós vamos perder, se essa água sair daqui, nós vamos ter que sair também, os demônios habitam na sujeira, Deus precisa que você tire a sujeira. Irmão, libertação não é botar a mão na cabeça de alguém e manifestar um demônio ali. Primeiro eu preciso saber por que ele está ali. Irmão, eu gosto muito de respeitar a presença de demônios. Eu gosto muito de respeitar. Porque eles não vêm, porque eles querem. Ih, agora encheu o nó na cabeça dos irmãos. Obrigado. Obrigado, Aline. 1 Pedro 5,8 diz assim, vigiai porque o vosso adversário, ele anda em derredor, rugindo como leão, buscando. Está escrito lá, buscando a quem ele quer? Você que quer ele quer todo mundo. Pela vontade dele, ele pegaria todo mundo. Por que ele não pega? Porque ele só pega quem ele pode. Eu gosto de respeitar a presença de demônio, irmão. Se tem um demônio numa situação, primeiro eu pergunto, Senhor, por que ele chegou aqui? Aí Deus, que bom que você perguntou, porque tem uma trilha terrível de sujeira aí atrás. Tem uma trilha terrível de sujeira aí atrás. Glenda, você pode vir aqui rapidinho correndo? Sinto muito não ter avisado as pessoas. Mas deixa eu dizer, é só que Deus, ele está fazendo algo que a gente não esperava. A mensagem, qual foi a mensagem que você ouviu pregar? Só aquele pedacinho mesmo, quando Deus te entrega um demônio, o que você tem que fazer? Você não tem que lidar com o demônio, você tem que levar ele para Deus e o Espírito Santo que tem que guerrear com ele, que é um espírito guerreiro. Eu preguei isso num lugar e aí ela pegou. E aí chegou em casa, eu não mandei ela orar isso em casa, mas ela chegou em casa e foi. Fala para mim o que aconteceu quando você foi fazer isso. O que você foi fazer, na verdade, na oração? Eu ouvi aquele áudio várias vezes e anotei tudo que eu achava mais importante. E aí eu comecei a anotar os demônios que eu queria libertar. Por exemplo? A prostituição, como demônio de mentira, de roubo, vários demônios que já vieram me atacar. Mas você está falando desses demônios porque você vê eles aonde? Como? Você vê esses espíritos aonde? Na minha vida, que eu via eles. Mas eu digo assim, você encontra eles no seu histórico familiar? No meu histórico familiar, vindo da minha família. E aí eu fui até a 7ª geração e fui pedindo perdão. E eu ia pedindo perdão sobre aqueles demônios que tinha na minha família e demônios que eu não sabia. E pedia a Deus para me revelasse. E quando eu entregava e saiu uma bola. Posso falar? Pode falar. Eu vomitava. E aí eu achei que era só um mal-estar. Só que foi acontecendo diversas vezes. Cada demônio que eu dava nome e falava, eu não vou guerrear com eles. Eu entrego ele para Deus e o Espírito Santo, que é o Espírito que vai guerrear contra esses demônios. Agora fala para mim, só um número assim por alto. Quantas perdas financeiras você já teve? Só depois você está na América. Muitas. Muitas. E sem entender o porquê. Muitas. E, tipo assim, traição é uma coisa comum na família. Principalmente entre os homens da minha casa. E aí você pegou e foi falar assim, aqui está a traição, eu te entrego ele. E o que acontecia quando você entregava a traição? Quando eu entregava, eu vomitava como se fosse um gorfo de criança, saía tipo uma água com sabão.
E aí, por fim, toda hora eu levantava e ia no lixo. Aí, por fim, eu peguei uma caixinha e coloquei perto de mim e falei, não, isso não está normal, porque até então eu não sabia do que estava acontecendo. E você insistiu nessa lista? Que outros espíritos você começou a dizer para Deus? Como espírito de desânimo, como você não querer fazer as coisas para Deus, como você não orar. E que você, como por exemplo, a gente não tem que ir para uma oração porque você precisa de alguma coisa. Você tem que ir para a oração porque você tem que sentir, você quer sentir a presença de Deus. Mas teve um espírito que doeu muito em você quando você mencionou o nome dele. O que foi? Suicídio. Já teve tentativa de suicídio em sua família? Eu já pensei em suicidar. E aí quando você mencionou ele? Aí foi que doeu mais. E depressão? O que aconteceu quando você mencionou a depressão? A mesma coisa. Inclusive tive o sonho da minha mãe tirando aquele ovo da minha boca. Por que eu chamei a Glenda aqui? Porque esse testemunho dela me surpreendeu muito, porque ninguém estava ministrando sobre ela. Ela mesma levou o Espírito Santo. O Espírito Santo fez a guerra com os demônios sozinho no quarto dela. Se você pensa que ele precisa de nós para libertar o seu povo, ele não precisa. Ela apenas ouviu uma palavra, entrega ao Espírito Santo e ele vai fazer a guerra. E ela fez isso, e ela está sendo liberta. E eu te parabenizo e te abençoo em nome de Jesus. Obrigado. Quando ela fala que levou esses espíritos, é porque ela encontrou eles na sua herança geracional. É porque já tem tempos que ela analisa a sua herança geracional e a história. Deixa eu perguntar, qual é a história da sua família? Qual é a história dos casamentos? Qual é a história dos tios para o lado da sua mãe? Qual é a história dos tios pelo lado do seu pai? Qual é a história dos avós? Bisavós você nem conheceu. E às vezes é o seguinte, tem pessoas aqui que têm pais e avós que foram muito crentes ou muito religiosos, mas os problemas continuam lá. Então, queridos, essa questão da herança é algo que a gente limpa o pé da escada, mas quando você limpa o topo da escada, Deus realmente limpa. Agora eu quero dar um versículo que às vezes a gente não entende uma palavrinha que está lá. 1 João capítulo 1, verso 9. É um texto muito importante, é um texto muito usado, às vezes a gente cita muito na Santa Ceia. 1 João 1, 9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados. Ele faz duas coisas, eu quero que você preste atenção nas duas coisas, porque a palavra de Deus diz, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, mas não é só isso. O versículo termina dizendo, e nos purificar de toda iniquidade. Há um trabalho dobrado que o Senhor Jesus fez na cruz e ele nos ensina nesse texto. O perdão é a primeira parte desse trabalho, mas a purificação da iniquidade é a segunda, que a maioria das pessoas está preocupada só com o perdão. Deus já me perdoou, eu já estou na igreja, eu já sou salvo, mas eu não tenho mais nada para limpar. Ei, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. E a purificação é o processo que leva tempo, a purificação é a libertação da qual nós estamos falando, porque mesmo tendo sido perdoados, eu quero ter certeza que nós sabemos que fomos perdoados. Fomos perdoados ou não fomos? Então alguém pode dizer assim, então por que você está falando de herança geracional se eu já fui perdoado? Bom, que bom que você fez essa pergunta, porque eu vou te responder ela na vida de Davi. E vou pedir a você para abrir, e eu vou continuar em 1 João 1,9, mas eu quero explicar João 1,9 à luz também do que aconteceu com Davi em 2 Samuel capítulo 12. Porque em 2 Samuel 12, no versículo 5, quando o profeta Natã chegou para Davi, e é interessante que quando Davi cometeu aquele pecado com Batseba, em 2 Samuel capítulo 12, quando ele estava contando a história para Batseba, o próprio Davi falou isso, no verso 5. 2 Samuel 12, verso 5, Davi falou, então a ira de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. Isso é o suposto, né, que tinha só uma ovelhinha, o outro tinha só uma ovelhinha, e ele, em vez de pegar das muitas ovelhas que ele tinha, ele tomou a do homem que só tinha uma. Então a ira de Davi se acendeu, e Davi disse a Natã, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Alguém diz comigo, o salário do pecado é a morte. Agora presta atenção no versículo 13, olha para o versículo 13.
Porque quando Davi confessou o pecado, então disse Davi a Natã: pequei. Davi confessou. Qual foi a resposta? Tornou Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado. Qual é o final do versículo? Então, quando Deus perdoou o pecado, o que foi eliminado? Oh! Então, as consequências não foram eliminadas aqui. O perdão, ele livra da morte. Mas as consequências não foram eliminadas aqui. Olha comigo para o versículo 10. Você foi perdoado, não vai morrer, mas a espada jamais se apartará da tua casa. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher, assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei das tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres à luz deste sol, pois tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel, à luz de todo o sol. Espera aí, mas Deus não acabou de dizer que ele está perdoado, e que ele não vai mais morrer? 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e that's it. Não, irmão, lê o resto do versículo. E nos purificar de toda maldade ou injustiça ou iniquidade. Essa parte eu preciso dela. Eu não estou aqui por causa de perdão essa noite. Eu já fui perdoado. Alguém diz: eu já fui perdoado. Eu estou aqui para purificar essa sujeira que deixaram no meu caminho. Eu estou aqui para tirar as moscas, porque elas continuam voltando, E as moscas são os demônios. Alguém diz: as moscas são os demônios. Irmãos, de passagem, antes de eu terminar esse texto, Eclesiastes 10:1 diz assim: as moscas fazem exalar mau cheiro no perfume do perfumista. Meus irmãos, qual é o perfume que está na nossa cabeça? A unção do Espírito Santo. Mas deixa eu dizer, a nossa unção muitas vezes está cheirando mal. Gente, o que é isso? Porque ela está misturada. Porque tem uma unção na nossa cabeça, nós somos salvos, não tem como negar, mas tem mosca lá. E a mosca morta faz exalar mau cheiro no perfume. A mosca morta contamina o perfume. A mosca morta está profanando a nossa unção. Ô, irmão, eu não vou perguntar para você se você conhece algum pastor que tem um dom tremendo, o dom é real, o dom é verdadeiro, ele enche a igreja, mas a vida dele, ó, e o casamento dele, ó, e está vendo pornografia. Eu não vou te perguntar se você conhece alguém que abre o rolo e revela tudo, mas é uma pessoa super problemática, porque os dons e a vocação de Deus são irretratáveis, e Deus não usa a pessoa porque ela é santa, Ele usa ela porque o dom dele é irretratável. A unção está lá, mas a unção está profanada. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós não estamos aqui por causa de perdão. Nós estamos aqui por causa de purificação. Agora deixa eu continuar com você isso aqui. Porque eu só tenho 10 minutos para finalizar um assunto que eu nem entrei nele, que está na página 5, que é o assunto da corte celestial. E quando se fala da corte celestial, está se falando da exigência legal que o mundo espiritual cobra por causa dos pecados. Há uma exigência legal, há uma cobrança legal, há uma acusação diante de Deus. Eu vou mencionar 2 versículos rápidos, um deles é Apocalipse 12:10, onde a palavra do Senhor diz que o diabo, o acusador, nos acusa dia e noite diante de Deus. Agora eu mencionei isso da última vez, eu vou só mencionar agora, porque quando ele chega diante de Deus, ele chega com a pastinha que todas as acusações são verdadeiras. O diabo, ele mente para mim e para você, ele engana as nações, mas quando ele chega diante do trono, ele não fala uma mentira. É a pessoa mais verdadeira que pode ter, é quando ele vai diante do Senhor para acusar alguém. Então, o que acontece é que os nossos pecados, eles provocam a ira de Deus. Agora, eu quero explicar isso aqui. Desculpe eu estar colocando tantos textos ao mesmo tempo, mas eu vou fechar o meu assunto com você. Eu quero mostrar, você fica aí, e quero mostrar para você, 2 Reis,
capítulo 22, verso 17, porque essa é apenas uma vez na Bíblia, onde em vários lugares, Deus repete a mesma expressão. E a expressão é a seguinte, em 2 Reis 22, 17. Você vai ler a Bíblia várias vezes, você vai encontrar essa expressão dos profetas, você vai encontrar a expressão em Jeremias, em Isaías, em Ezequiel, quando Deus está falando do pecado de Israel, ele diz assim: porquanto me deixaram, queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira. Nós não entendemos esse provocar a ira. Esse provocar a ira não é deixar Deus chateado. Esse provocar a ira não é deixar Deus com raiva. Porque a expressão provocar a ira é como alguém quando está perturbando a gente, está querendo levar, porque está provocando. Não é isso. No sentido bíblico, é que quando a gente comete um pecado, a gente ativa a justiça de Deus e a ira de Deus segue. Ela é imediatamente acionada. Provocar a ira é cometer um pecado. Então, quando Davi cometeu aquele pecado com Batseba, ele provocou uma reação na corte celestial, ele provocou a ira, isso é, ele acionou a justiça de Deus. Quando eu estou falando, tão correndo nessa noite, sobre a iniquidade, eu estou falando sobre o oposto da justiça, e o Senhor, ele quer que a gente tenha uma vida de justiça, porque é a sua justiça que traz a bênção, porém, a iniquidade provoca a justiça, provoca a ira e exige uma punição. É isso que significa provocar a ira. Nossos pais provocaram a ira de Deus. Nossos pais acionaram que o mundo espiritual cobrasse dessas várias maneiras que tem cobrado. Quando a família derrama muito sangue através de abortos, nós temos o caso de pessoas que... Temos o caso de uma senhora cuja avó era parteira e ela fazia os partos. E o que aconteceu é que aquela mulher matou várias crianças, quer dizer, não era que a mãe queria matar, era a parteira que matava. E era a avó dessa irmã. E o que acontece é que essa própria irmã, essa própria senhora, que ela é uma pastora, ela perdeu vários filhos por abortos espontâneos, que era o mundo espiritual cobrando os filhos que a mãe dela tinha matado. Presta atenção, o sangue provoca a ira de Deus, ele faz cobranças. E é interessante que a única filha que essa irmã teve terminou morrendo, terminou sendo ceifada por um câncer. O mundo espiritual cobra, o sangue derramado ele é cobrado. Então, deixa eu te explicar, fechando a história em Davi, porque eu continuo em 2 Samuel 12. Davi não vai morrer, ele foi perdoado, mas Davi vai sofrer a perda de 4 filhos. Absalão vai cometer incesto com sua irmã, o irmão dela vai matar o irmão por causa desse incesto, depois Absalão vai fugir, depois ele vai vir tomar o reino do pai, e ele mesmo vai morrer numa guerra, e o próprio filho que Davi tem com Batseba morre. Por que Davi teve todas essas perdas? Uma vez que ele foi perdoado. O profeta falou para ele: você foi perdoado, não vai mais morrer. Eu vou insistir mais uma vez, nós não estamos aqui por causa de perdão, nós estamos aqui por causa da ira que foi provocada a Deus por várias gerações, e muitas cobranças continuam acontecendo. As consequências, quando a gente está falando dessa herança de iniquidade, a gente está falando das consequências que foram trazidas. Então agora, em 2 Samuel 12, eu quero ler o versículo que a propósito eu deixei para ler agora, que é o versículo... Eu não sei se você já prestou atenção no versículo 14. Porque no versículo 13, Natan diz: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Só que no verso 14, o profeta diz assim: todavia, porquanto com este ato deste lugar, a que os inimigos do Senhor blasfemem. Ei, do que ele está falando aqui? Ele está falando do acusador. O pecado de Davi provocou a ira de Deus, exaltou a ira de Deus e permitiu, abriu uma brecha desse tamanho para que o acusador chegasse diante de Deus e fizesse os requerimentos de morte.
Davi matou um homem, ele assassinou o marido da mulher. Agora Davi perde o filho que ele tem com ela. 2 filhos de Davi são mortos. Uma filha dele é abusada pelo próprio irmão. Essa cobrança foi pedida por Satanás. Agora presta atenção, se Davi pagou esse preço, e os filhos de Davi viveram essas consequências, por que nós estamos livres? Alguém diz, eu já fui perdoado. Nós não estamos falando de perdão. Nós não estamos falando de salvação. Nós estamos falando das consequências que não foram purificadas, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Nós estamos aqui essa noite para tirar a iniquidade. É a purificação. É a maneira vã que recebemos dos nossos pais. O profeta diz que os inimigos do Senhor blasfemaram do Senhor, por isso o filho que te nasceu morrerá. Por que o filho tinha que morrer? Porque era um requerimento do acusador. Deixa eu te falar, quando o promotor de justiça, ele tem um caso, ele é que pede para o juiz, eu quero pena de morte, ou eu quero prisão perpétua, ou eu quero enfermidades nessa família, ou eu quero os divórcios nessa família, ou eu quero... Quem faz o pedido da morte não é Deus. Quem leva filho nosso não é Deus. Quem traz enfermidade sobre nós não é Deus. Quem fica aí pregando que tem enfermidade para nos ensinar, deixa eu te falar, é melhor você enfrentar esse espírito de enfermidade e perguntar para ele de onde você veio. Ah, foi a tua avó que era feiticeira, foi por isso que eu vim. É melhor você perguntar para ele, não ficar dizendo para Deus, Deus quer que eu passe por isso, porque Deus não quer que você passe por isso. Deus não quer que você tenha filho para morrer. Deus não quer que você tenha casamento para perder. Mas há uma cobrança no mundo espiritual que nós precisamos prestar atenção. Quando alguém em nossa família provocou a ira de Deus, ele acionou a justiça de Deus, e agora o mundo espiritual tem o direito de fazer uma cobrança. Agora diga comigo, Deus é justo. Até com o diabo. Porque ele é um acusador justo. O diabo não chega inventando coisas de nós para Deus. Quando ele vai chegando, Deus já sabe que o que ele vai falar é verdade. Deus já sabe. Por que Deus não manda ele embora? Porque o que ele vai falar é verdade. Ainda fala assim, o senhor quer ver o vídeo? Deus, não preciso ver o vídeo, eu sei. Eu sei que o que você está acusando é verdade. Então, meus irmãos, como não dá tempo da gente explicar com mais detalhes, vocês precisam levar para casa. Eu só vou finalizar no ponto 4, mostrando as iniquidades mais comuns legadas às gerações seguintes. Aliás, eu ainda tenho 3 minutos ali, deixa eu falar dessa oração que está em Levítico 26:40. Porque Neemias e Daniel, eles oraram pelos pecados dos pais, tá? Eu vou deixar você ler em casa, porque não dá tempo eu ler aqui. Neemias e Daniel, eles pediram perdão pelos pecados dos pais. Agora, Levítico 26:40 está assim. Eu nunca vi um texto tão escancarado como esse, tão claro, tão objetivo. Deus tem a expectativa que a gente fale com Ele sobre os pecados dos nossos pais. Versículo 39 diz assim, quando o povo de Deus for desterrado para algum outro lugar, e os que ficarem de vós definharão pela sua iniquidade. Presta atenção. Definharão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, como também pela iniquidade de seus pais. Por favor, preste atenção na Bíblia, porque ela fala dos nossos pecados, sim, mas ela sempre inclui o pai da gente. Eu te pergunto, por que a Bíblia sempre inclui nossos pais? Porque Deus é um Deus geracional. Ele não me vê fora da minha família. Ele me vê no contexto da minha família. E o versículo 40. Então confessarão a sua iniquidade individual, as que eu pratiquei, e a iniquidade de seus pais, com as transgressões com que transgrediram contra mim, igualmente confessarão por terem andado contrariamente para comigo. Bem, eu quero finalizar dizendo aqui que as iniquidades comuns são todo tipo de perversão sexual. Uma das coisas tristes que é muito comum a gente encontrar é que pessoas que viveram na roça tinham sexo com animais. Irmãos, vocês não têm ideia da profanação que isso traz nas gerações seguintes. As pessoas tiveram sexo com animais na roça.
E hoje casados estão crentes na igreja, mas os filhos estão virando homossexual. Pastor, minha filha até 12 anos estava aqui na igreja cantando, por que agora ela é lésbica? Bom, irmão, me conta a história do seu pai. Me conta a sua história. Me conta o que aconteceu antes de você ser um cristão. Ah, pastor, o senhor não quer saber? Eu falei, quero sim. Eu quero porque eu preciso te ajudar a você entender que todo adultério, traição, promiscuidade, todo tipo de pecado que você cometeu nessa área está trazendo uma cobrança. Abortos, assassinatos e suicídios. Irmão, o que tem de derramamento de sangue nas famílias? O sangue, ele profana a terra. Alcoolismo e drogas. Idolatrias. Quem aqui não veio de uma família católica? E é os melhores, porque os outros vieram do espiritismo. Irmãos, é incrível. Os brasileiros é assim, se não veio de uma família católica, veio de uma família espírita. O que a gente tem de herança de macumba, de umbanda, de todo tipo de adoração a ídolos, que nossos pais, que nossos antepassados cometeram, fizeram, as oferendas que eles fizeram. Olha, a gente está falando isso aqui, mas na hora da libertação, isso é, quando alguém está confessando essas coisas, os demônios se manifestam, irmãos. Irmãos, se isso não fosse verdade, nenhum demônio vinha aqui. Se o que eu estou pregando não fosse verdade, quando nós fôssemos orar, nenhum espírito se manifestava. Mas, irmãos, na hora que a pessoa confessa e traz a herança da família, quando a gente põe a mão na cabeça, quando a gente vai orar, o espírito vem e a gente pergunta, você está aí por quê? Estou aí por causa da avó dela. Você está aí porque eu estou aí por causa do pai dele. Eu estou aí por causa de alguém da família. Então, há muita coisa para você ler aí, e há muita coisa para você ouvir no livro da iniquidade que vai te ensinar a orar. Por exemplo, o último capítulo do livro, ele te ensina a você fazer uma lista das iniquidades que você vê na família, dos casos que você já viu acontecerem na sua família. E então o que Deus quer? Que eu e você cheguemos como intercessor diante de Deus, dizer, eu vim para me arrepender por eles. Por exemplo, eu não vou pegar o sobrenome de ninguém, eu vou pegar o meu, Souza. Eu vou chegar diante de Deus e dizer assim, Deus, quem está aqui é o Daniel Souza, eu vim representar os Souza, e o senhor sabe que os Souza não era boa, gente, meu Deus, o senhor sabe o que os Souza aprontaram em tal lugar, o senhor sabe como é que eram os casamentos dos Souza, o senhor sabe como é que era a vida sentimental, a vida sexual dos Souza, o senhor sabe com que os Souza se envolveram, eu represento os Souzas, e Deus diz, é mesmo, você representa, está sobre você toda essa herança, mas eu vim te confessar, lá em casa era muito orgulho, Deus, as mulheres lá de casa eram só mandona, controlava tudo. Deus, os homens lá de casa eram traidores, eles não eram fiéis nos casamentos. Eu estou confessando, eu estou assumindo a herança do meu nome. Quando eu faço isso, Deus diz, que bom que chegou alguém na minha corte para assumir a herança familiar, porque há muito tempo eu estava querendo resolver isso, mas nunca veio ninguém dessa família para confessar. Quando você faz isso, Deus diz o que diz em Isaías 43:10, vós sois as minhas testemunhas, eu preciso que vocês venham testemunhar na minha corte, porque quando vocês dão testemunho perante a corte, eu declaro que o sangue vai purificar todas essas coisas. Deus nos trouxe aqui para a gente aprender a lidar. Irmão, ninguém quer lidar com isso. É desagradável. Não é bom lidar com o passado. Você não quer sonhar com essas coisas. Você não quer lidar com aquilo que a Glenda está lidando. Por isso que eu parabenizo. Por isso que eu parabenizo a Aline. Por isso que eu parabenizo os irmãos que tiveram coragem de compartilhar essas coisas, porque eles estão entrando no mundo espiritual e dizendo, Senhor, toda a sujeira que tem aqui, eu vim. Eu é que fui salvo. Eu é que entendi a mensagem. Minha mãe continua no catolicismo. Meu avô continua no espiritismo. Mas eu entendi a mensagem. Eu sou o intercessor da família. Eu sou qualificado para limpar essa sujeira. Que eu te peço diante do Senhor nessa noite. O profeta Daniel, quando ele chegou diante de Deus no capítulo 9, ele falou assim, nossos pais pecaram, nossos profetas, eles foram infiéis. Daniel mesmo, irmão, não havia pecado. Daniel nunca havia, que se sabe na Bíblia, ele nunca tinha se dobrado diante de um ídolo.
ele era um homem santo, mas Daniel estava pagando no cativeiro pelo que as gerações antes dele fizeram. Daniel chega diante de Deus e diz: perdoa os nossos pais. Irmãos, nós gostaríamos de ensinar vocês. Na página 5, aqui tem uma lista de espíritos que a gente colocou aqui, que são iniquidades. Um dia eu fui fazer uma lista na minha família, eu encontrei 30 pecados específicos, entre orgulho, todo tipo de pecado sexual e outras coisas. Eu encontrei na minha família, porque cada pecado tem um demônio nele, e a gente foi se arrepender diante do Senhor. Aliás, eu tenho feito isso durante anos. Eu queria responder, porque alguém pergunta: pastor, quantas vezes eu tenho que ir diante de Deus? Deixa eu te perguntar, quantas gerações pecaram? Deixa eu te perguntar, quantos anos eles cometeram os mesmos pecados? Deixa eu te perguntar, tem alguém que continua cometendo os mesmos pecados? Interessante que quando a gente está fazendo a libertação, às vezes, o Espírito diz... Às vezes, os Espíritos dizem o quê? Que eles continuam lá por quê? Eu fui orar por uma irmã, ela está até aqui, cadê ela? Está aqui, ó. E eu já tinha orado por ela, porque ela tinha um problema crônico de enxaqueca. E aí o Senhor tinha abençoado ela. E aí o problema voltou. E aí quando eu fui orar novamente, e o demônio manifestou. E eu falei: por que você está aí? Porque a mãe dela continua abrindo a porta. Aí eu falei com ela: você vai ter que continuar fechando, para que isso não volte. Porque enquanto a sua mãe está viva, enquanto a sua mãe está cometendo pecado, porque mãe e pai é autoridade. Deixa eu falar uma coisa aqui. O meu pai, ele tem 2 anos que morreu. E quando ele morreu, a minha mãe teve um sonho. Meu pai chegava para ela com uma trouxa de roupa. E ele dizia assim: vocês têm que lavar essa roupa. E não só isso. Ele levou ela no muro. E ele mostrou uns buracos que tinha lá. E ele disse assim: ó, vocês têm que fechar isso aqui. E aí ele foi num parking lot e tinha 3 carros, são os 3 filhos dele. E ele falou assim: ó, precisa de haver uma liberação para que esses carros possam andar. E vocês têm 30 dias para fazer isso. E aí, nós, com certeza, um sonho desse, eu, minha mãe, meus 2 irmãos, a gente entrou na presença do Senhor e a gente foi orar durante esses 30 dias. Como meu pai se foi, aquela iniquidade da parte dele se fechou. E o que aconteceu é que minha mãe teve um sonho, que ela colocava a roupa numa máquina muito especial, e aquela máquina entregava a roupa toda pronta, toda limpa. Então é assim que o Senhor faz, quando a gente entra, e o Senhor, Ele faz a parte dele, amém? Aqui, amor, antes de continuar, eu vou recitar mais uma vez Isaías 61:4. E estes edificarão as antigas ruínas, e levantarão as desolações de outrora, e restaurarão as cidades assoladas, as desolações de muitas gerações. Deixa eu te falar, existe um poder retroativo do sangue de Jesus. É um poder que purifica pecados do passado, que limpa uma herança atrás de você, que libera estas iniquidades, essas cobranças, e estabelece o seu caminho e deixa você... Quantas vezes os demônios dizem: eu não deixo ela orar? Tem crente que está lutando para orar, é um desejo sincero, mas tem um espírito que não deixa, porque ele tem direito. Você vem daquela família. Alguém diz assim para mim: pastor, mas eu estou fazendo tudo certinho hoje. Hoje. Eu entendo, hoje, mas quando começou? Semana passada eu comecei a fazer tudo certinho. Você tem quantos anos? Eu, 45, pastor. Espera aí, você começou a fazer tudo certinho hoje. Você já lidou com todos aqueles espíritos que você trouxe? Ô pastor, do que você está falando? Eu estou falando de tudo que você fez até hoje, que você não lidou com os espíritos. Se eu fosse fazer um mapeamento familiar, eu ia perguntar para você: qual a religião de seus pais, seus avós? Alguém na sua família foi envolvido com espiritismo, macumba, bruxaria, encantamentos, benzimentos, leitura de cartas, idolatrias, catolicismo, pactos com santos? Qual o histórico das doenças da família? Tinha gente hipocondríaco lá, que acreditava sempre mais na pílula do que em Deus? Talvez você é um desses. Como eram os casamentos dos pais, dos avós, dos tios? Houve alguma traição, houve algum aborto, houve perda de filhos, houve assassinatos, mortes?
Houve alguém que teve filhos fora do casamento? Houve algum caso de rejeição, seja por sexo da criança ou por gravidez indesejada? Houve alguém na família que era homossexual ou lésbica? Houve algum caso de promiscuidade, prostituição, traição, estupro, incesto? Houve algum caso de sexo com animais, pornografia? Houve abuso sexual na sua vida ou na sua família? Os espíritos estão lá. Houve alguém com vício de alcoolismo, fumo, drogas? Houve alguma história de violência, briga, ódio, espancamento, agressividade, maldade, prisão? Houve algum tipo de roubo, prejuízo, perda financeira, qualquer forma de trapaça financeira, pobreza, miséria? Será que na história da sua família houve alguém com depressão, alguma doença mental? Deixa eu te falar, muitos espíritos aparecem, por exemplo, aparecem espíritos que dizem para a gente assim: eu não deixo a pessoa aprender. E nós pegamos, às vezes, espírito de burrice. E quando a gente pergunta o nome dele, ele diz burrice. Não que a pessoa é burra, mas tem um espírito, por exemplo, não deixa ela aprender o inglês, não deixa ela aprender aquilo, não deixa ela dirigir. Não... Irmãos, quem nos impede de fazer as coisas são os espíritos. Eu não estou falando de pessoas não crentes, irmãos. Eu estou falando de uma experiência ministerial com a igreja. Nós ministramos em alguém aqui que não é batizado na igreja? Essa nossa experiência toda de lidar com espíritos é com quem? Pessoas sinceras. Porque é incrível que quando as pessoas vêm a nós, é porque são pessoas sinceras. São pessoas que querem a libertação, elas sabem que tem algo errado com elas. Quando chega até nós, é porque elas sabem, elas dizem: me ajuda, porque eu sei que tem algo errado e eu não sei o que é. Então são crentes sinceros. Houve alguém com depressão, problemas de loucura, ansiedade, inferioridade? Houve casos de maldição, sua avó amaldiçoava, seus parentes amaldiçoavam os filhos? Alguém na sua família era orgulhoso, tinha inveja, era mentiroso? Essas são as coisas que você deve levar ao Senhor. Agora, quando você chega diante de Deus e diz: Senhor, aqui está o fulano, eu represento essa família, eu vim aqui como intercessor. Primeiro, sara as minhas feridas. Semana passada, por isso que foi a mensagem: cura as minhas feridas. Eu não posso ir mexer com a coisa da minha família, sendo que eu estou aqui todo amarrado. Senhor, me cura primeiro. A oração de Davi. Me restaura, Senhor. Agora me faz um intercessor qualificado, porque eu preciso levar essa herança. Eu não quero que ela passe para os meus filhos. Eu não quero que ela continue nas minhas gerações. Senhor, se depender de mim, a iniquidade não vai avançar. Se você é essa pessoa, abre as tuas mãos onde você está e diz assim: eu me coloco como intercessor, para que o teu projeto na minha família se realize através de mim. Agora, por um minutinho, ora só por você. Ora só por você por um minutinho. Eu peço que você ore por você agora, de me cura, me restaura, me renova. Eu te confesso as minhas próprias iniquidades. Tu sabes que minha avó era mentirosa, mas eu também sou. Meu pai era preguiçoso, mas eu também sou. Meu avô era aquilo, mas eu também sou. Eu tenho a tendência do meu avô, que tinha muita ira. Eu te confesso a minha ira, eu te confesso a minha tendência de pecados sexuais, eu te confesso os pensamentos impuros, eu te confesso a minha dificuldade com pornografia, eu te confesso, eu te confesso, Senhor, as minhas próprias iniquidades, porque o Senhor é justo. O Senhor é justo, e se eu confessar, o Senhor é justo para me perdoar. Agora recebe a confissão da igreja, recebe a confissão individual, porque mesmo no coração talvez alguém está dizendo ao Senhor: Deus, aqui está a minha iniquidade, eu reconheço. Não só isso, Senhor, eu reconheço que a árvore de onde eu vim é uma árvore podre, é uma árvore, Senhor, que produziu tantos frutos ruins. Ela produziu ruins porque a árvore é ruim, Senhor. A árvore teve uma iniquidade que apodreceu as raízes, que levou a família nessa tendência. Lá em casa a gente era assim, Senhor, sempre foi assim lá em casa. O Senhor sabe muito bem, eu não vou te negar. Eu reconheço, Pai, que as acusações do inimigo sobre a minha família são verdadeiras. Eu reconheço, Pai, que havia orgulho, havia traição, havia pecados sexuais que profanaram os relacionamentos. Senhor, eu me arrependo, eu me humilho diante de Ti nessa noite. Eu te confesso, Senhor, as iniquidades que eu me lembro agora. Agora eu quero dirigir a igreja numa oração específica. Você diz assim: Senhor, você tem liberdade para me mostrar em sonhos as coisas que eu esqueci
ou eu nunca soube que precisam ser confessadas. Agora um minutinho eu vou orar por você. Enquanto você recebe isso aí, eu proclamo agora em nome de Jesus que o Senhor vai te dar sonhos, como deu para o irmão Wellington, pisando naquela calçada, como deu para a irmã Aline, mostrando a sujeira da família. Eu proclamo que Deus vai te dar sonhos, vai começar a te mostrar. Na minha casa era assim, na minha família tinha esse problema, lá na minha vida tinha isso, esse meu problema vem dali. Senhor, eu proclamo que o Senhor, o Deus que fala nos sonhos, começa a dar sonho para este irmão, para esta irmã, porque ele é sincero, ela é sincera, ele veio buscar uma resposta do Senhor, ele veio te perguntar onde estão a raiz destas coisas. Eu proclamo: o Deus que deu sonhos a Faraó, o Deus que deu sonhos a Nabucodonosor, é o mesmo Deus que deu sonhos a José, e dá agora, Senhor, ao teu povo os sonhos e revelações, pois o Senhor quer descobrir, o Senhor quer trazer à luz aquilo que está escondido. Nós pedimos: traz à luz aquilo que o inimigo esconde, traz à luz aquilo que está no passado, traz à luz aquilo que ficou atrás de nós, traz à luz o que está impedindo o teu plano de se cumprir em nossa vida. Deus, a nossa boca está aqui. Oh Deus, alguém diz para o Senhor assim: Senhor, a minha boca está disponível para confessar. Eu serei a tua testemunha na tua corte, pelo lado da minha família. Agora eu te abençoo em nome de Jesus. Eu proclamo que o Espírito Santo vai dirigir tuas orações. Eu proclamo que você vai fazer orações reveladas pelo Espírito Santo. Ele vai colocar as palavras na tua boca e trazer imagens e memórias que você já esqueceu, coisas que você nunca saberia se o Espírito Santo não te revelasse. Eu proclamo o Deus que revela o passado. O passado está tão claro diante dele como a luz desse dia. Eu proclamo que ele traz à tua memória, ele traz ao teu espírito as coisas que ele quer que você confesse e traga diante do Senhor. Agora alguém diz assim: pelo sangue de Jesus, eu venho confessar toda iniquidade, pactos que foram proferidos por mim ou meus pais, e toda maldição geracional que foi proferida por qualquer pessoa sobre cada um dos meus ancestrais até Adão. Em nome de Jesus eu declaro: eu não estou de acordo com nenhuma forma de pecado ou desobediência contra o trono de Deus. Eu não estou de acordo com nenhuma pessoa ou parente meu que pecou deliberadamente. Senhor, eu te agradeço, no nome de Jesus, que eu posso ser limpo e posso limpar a iniquidade da minha família. Eu me arrependo por todo parente meu que por ignorância ou a propósito pecou contra o Senhor. Eu coloco os pecados meus e deles na cruz, mas eu peço: me revela cada um especificamente. Diga assim: eu renuncio toda maldição, herança de orgulho, de perversão, de feitiçaria, de rebelião, ocultismo, idolatria, pobreza, doenças e enfermidades, rejeição, medo, confusão, vício, morte, toda perversão e profanação sexual. Eu me arrependo e eu renuncio tais pecados e reclamo sobre eles o sangue de Jesus. Eu renuncio todo o comportamento da minha família que pecou contra Deus. Eu declaro que meus descendentes receberão as bênçãos do Senhor e que a iniquidade não prosseguirá nas minhas gerações. Alguém diz só assim: Senhor, faz de mim um intercessor constante. Eu te abençoo agora em nome de Jesus. Eu te abençoo que você saia daqui com a revelação. Se enquanto a gente orou por você, se você estava renunciando, se você sentiu alguma coisa, eu quero que você venha aqui para frente. À medida que você, se você sentiu alguma opressão, alguma coisa, que você saia do seu lugar e venha aqui. Yes. Thank you, Jesus. Deixa eu dizer algo para você.
Como eu falei, libertação é para crente. E a gente precisa parar com essa mentalidade de achar que os espíritos não podem manifestar em crente. Isso não é verdade. Deixa eu te explicar uma coisa. Um crente, ele nunca fica possesso. Porque quem possui ele é o Espírito Santo. E todas as vezes que você vai fazer uma libertação em alguém, ela sabe exatamente o que está passando. Por que nós ensinamos a pessoa a confessar Jesus primeiro à igreja? Porque você às vezes está achando que a pessoa é crente, é salva e ela não é. Quando uma pessoa fica totalmente possessa, que ela acorda e ela não sabe o que ela fez, é porque ela realmente não foi salva. O Espírito não foi salvo. Vocês entenderam? Quem entendeu? Amém. Deixa eu confirmar a palavra da pastora. Toda vez que a gente está ministrando em alguém e tem um espírito manifesto, a pessoa está consciente. Ela sabe o que está acontecendo, ela está acompanhando o que está acontecendo e ela tem controle do seu espírito. Porém, por causa da ordem que ela permitiu e da ordem que nós demos, há um acordo entre nós para que o espírito se manifeste e a pessoa ela não está ali com vergonha, ela está ali para se livrar, então ela realmente libera e aí o espírito sai. Mas é uma pessoa que tem consciência das suas faculdades e está consciente, ela não está possessa, entendeu? Isso é uma manifestação que está saindo. Às vezes, como a Glenda testemunhou aqui, você sente uma coisa saindo dentro de você, você sente sabe, às vezes espíritos estão saindo de nós só com um bocejo, numa tosse, numa coisa que está saindo de dentro de nós, aquilo está saindo e você tem que se alegrar, porque está indo embora. Deixa eu falar uma coisa. Você sabe que, às vezes, a maior dificuldade da libertação é o próprio crente? Porque fica envergonhado, achando que, o que vão pensar se eu cair? Problema, o leproso falava assim, imundo, eu quero ser livre. Quando você quer ser liberto, você não está preocupado se você vai cair, se você não vai. Você tem que tomar apenas uma decisão. Desamera se eu vou cair, se eu vou rolar. Eu quero que esse demônio que está aqui dentro saia, exatamente. Você só tem que abrir o seu coração para que o Senhor limpe. Quantas vezes eu vou ministrar em alguém e o demônio está me resistindo, porque a pessoa não quer que ele saia. Então quando você toma a decisão e fala, não, hoje você vai ter que sair porque eu estou te entregando. Quando você entrega, não há dificuldade, ele tem que sair porque ele não pode resistir, queridos. O que a pastora está falando é muito importante, porque é o seguinte, quando alguém chega até a nós e diga assim, pastor, eu estou confessando o problema de prostituição, o problema de pornografia, ele já entregou o Espírito. Yes. Nesse momento que ele entregou o Espírito já perdeu a legalidade. E quando a gente vai orar, por causa do acordo da pessoa e o nosso acordo, não tem como ele resistir, ele tem que ir embora. Yes. Então, se você quer renunciar a algo, você só menciona, Senhor, eu renuncio isso, eu vim renunciar, e nós vamos proclamar sobre você essa libertação. Amém. Você vai fazer... Já terminou a lista? Então tá. Nós vamos orar. Os irmãos que sentiram alguma manifestação, você vai fechar os seus olhos. Nós temos obreiros aqui que vai estar orando por você. Nós vamos pedir ao Senhor que o Senhor livre você. À medida que você renuncia, o Senhor está te limpando. Ele está te limpando. E a igreja intercedendo, a igreja clamando ao Senhor agora, porque agora é um momento de libertação. Agora é o momento que o Senhor está trabalhando, os anjos do Senhor estão aqui trabalhando esta noite. Eu quero que as obreiras procurem alguém e vai orar. Yes, aleluias.